Bom dia, meu nome é Fernando Castelhano e junto com Guilherme Ferrão, João Vitor Delgado e Vinícius Ferreira, vamos apresentar nosso TCC sobre o racismo. E para iniciar nossa apresentação, eu vou introduzir um pouco sobre o que é o racismo. O racismo é uma forma de preconceito motivado pela cor da pele ou pela origem étnica da pessoa que está sendo atacada, e ele pode ser descrito em três significados, sendo o primeiro a ideologia, o segundo com a atitude e o terceiro com a estrutura. O racismo está presente em diversas sociedades diferentes, sendo práticas individuais e coletivas. Portanto, o racismo não é um preconceito que se distingue em meio às sociedades, ele é histórico e está presente de diversas formas e maneiras em nossa sociedade e pelo mundo. Assim como em diversos problemas sociais, existem pessoas que lutam contra esses preconceitos, e essas pessoas se tornam ativistas e ficam marcadas para a história, mostrando completamente o contrário do que as pessoas pensam. E na questão racial, existem muitos ativistas que fizeram diversos atos memoráveis que ficaram marcados para a história. E esses atos variam, desde alguns apoios a manifestações a descumprimento de lei de segregação, o que era muito difícil de acontecer na época. E para iniciar, eu vou falar um pouco sobre Rosa Parks. Rosa Parks nasceu dia 4 de fevereiro de 1913 e era filha de dois fazendeiros, Leona Macaulay e James Macaulay, na cidade de Tuskegee, no Alabama, Estados Unidos. Durante sua vida toda, ela estudou em escola rural. Porém, devido a problemas de saúde de seus pais, ela teve que começar a trabalhar como costureira e ajudar nas despesas da casa. Aos 19 anos, ela se casa com Raymond Park, um barbeiro que era integrante da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, a NAACP, que era um grupo que defendia os direitos dos negros. E desde que ela iniciou seu casamento, seu marido incentivou a lutar sobre os direitos civis dos negros. E assim ela se tornou uma ativista. Após 2 anos de seu casamento, ela conseguiu concluir o ensino médio e, e começou a fazer parte da mesma associação de seu marido. Mas na época diziam que as mulheres não eram capazes de lutar por política. E ela fazendo parte dessa organização ficou marcada por um ato em que ela fez um boicote a um ônibus nos Estados Unidos. Como todos sabem, na época as pessoas negras deviam levantar para as pessoas brancas sentarem. Mas no dia 1º de dezembro de 1955, Rosa descumpriu essa lei. Mas na época ela era apenas tida como a esposa do membro da organização e não tinha voz nas questões políticas e nas reuniões que eram feitas pela organização. Mas nesse dia, no 1º de dezembro de 1995, ela mudou a sua vida e de muitas pessoas negras, com um ato que ficou marcado para a história. Na noite daquele dia, ela estava voltando do seu trabalho, na cidade de Montgomery, e não levantou para que uma pessoa branca sentasse. E, ao contrário do que as pessoas pensam, ela foi presa e passou alguns dias na cadeia. Mas o ato ficou marcado para a história, e pois a cidade, né, de Montgomery era a capital do Alabama, e era um local que tinha muitos conflitos por questões sociais. E essa lei contribuía para que acontecessem esses conflitos e que as pessoas brancas tivessem privilégios em cima das pessoas negras. No dia, Rosa viu que não deveria se levantar do assento, pois para ela todos tinham os mesmos direitos de estar sentados, e não era a cor da pele que iria determinar esse direito. Após esse ato dela, de levantar do ônibus e depois ser presa, muitos trabalhadores negros começaram a se recusar a frequentar os transportes públicos e começaram a ir trabalhar, ir para a escola, etc., de bicicleta ou até caminhando. E com isso, as empresas de ônibus tiveram muitas consequências negativas e prejudiciais. E esse movimento que foi até apoiado por Martin Luther King, que irei falar
após causou a abolição dessa lei nos transportes públicos e ela é idolatrada até hoje por conta desse ato. Agora sobre Martin Luther King. Martin Luther King nasceu em Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e foi no dia 15 de janeiro de 1929. Ele era filho e neto de pastores batistas e quis seguir a tradição de sua família e também se tornou um pastor. Além dessa profissão, ele também era um ativista estadunidense. Lutou contra a discriminação racial e foi um dos principais líderes pelos direitos dos negros. E por sua luta, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1964. Após muitas lutas, Martin Luther King recebeu esse prêmio e liderou um protesto de milhares de defensores dos direitos civis dos negros, que ia desde Selma até Montgomery. E essas lutas, pelo contrário, né, do que deveria acontecer, teve um fim muito trágico. Martin Luther King foi assassinado durante essas lutas, enquanto ele descansava na sacada de um hotel em Memphis. E durante esse descanso, ele estava apoiando um movimento de greve de lixeiros, que nos Estados Unidos era a maioria negro. E esse dia da morte de Luther King aconteceu em 4 de outubro de 1968, em Memphis, Tennessee. O que ficou marcado em Martin Luther King foi o seu discurso. É, em 1963, ocorreu o auge desses movimentos que ele participava, onde ele conseguiu reunir 250 mil pessoas e realizou um discurso que foi intitulado I Have a Dream, que significa Eu Tenho um Sonho, onde ele propôs uma sociedade em que todas as pessoas, independente da sua cor de pele, sua raça, sua sexualidade, pudessem viver em harmonia. Nesse mesmo ano, Martin Luther King virou um dos maiores ídolos antirracistas e se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que se colocou à disposição dele para ajudar na política da segregação racial que acontecia no país. Ele queria acabar com essa política. E após essa reunião, no dia 22 de novembro de 1963, por incrível que pareça, o presidente dos Estados Unidos também foi assassinado. E no ano seguinte foi criada a Lei dos Direitos Civis, que por sua vez garantia a igualdade entre negros e brancos em qualquer situação. E no fim do mesmo ano, Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Nelson Mandela nasceu em Mvezo, na África do Sul, no dia 18 de julho de 1918 e recebeu o nome de Rolihlahla Dalibirunga Mandela. Aos 7 anos de idade, ele ingressou na escola primária em homenagem ao almirante Horatio, e Nelson, em homenagem a esse almirante, recebeu o último nome dele, Nelson. Quando completou 9 anos, seu pai veio a falecer, então ele passou a ser cuidado pelo povo Tambu. Após terminar a escola primária, ele já iniciou em um colégio onde só podiam frequentar pessoas negras, já por conta do apartheid. Em seguida, ele ingressou no colégio Hilltown, que era um colégio interno. Mas aos 21 anos, ele iniciou o estudo de Direito na Universidade de Fort Hare, uma universidade que foi pioneira da estudo a estudantes negros. Mas, desde sempre, Nelson lutou contra o regime segregacionista na África do Sul e ele lutava juntamente com o Conselho Estudantil. Mas teve que largar o curso de Direito para se mudar para Joanesburgo, onde lá finalizou um curso de artes e se tornou bacharel na área. No ano de 1944, ele se casou com uma enfermeira chamada Evelyn Mays, e com ela teve 2 filhos, mas após 14 anos de casamento, ele se separa de Evelyn e se interessou por uma ativista negra, que também era contra o regime segregacionista do apartheid. Ela se chamava Winnie Medikizela, com quem também teve 2 filhos e se separou no ano de 1995, o ano após assumir a presidência da África do Sul. Mas após 3 anos, no ano em que termina seu mandato como presidente, ele se casou com Graça Machel e se mudou para o vilarejo de Kunu.
mas em 2013 Nelson Mandela veio a falecer com 95 anos de idade. Vou falar um pouco sobre a luta do Nelson Mandela no Apartheid. Como todos nós sabemos, na África do Sul existia uma política segregacionista chamada Apartheid, onde pessoas negras tinham muito menos direitos do que as pessoas brancas. E essa política perdurou por muitos anos e Nelson Mandela sempre foi contra esse movimento. Nelson se entregou por essa causa e ao fim do regime. E no ano de 1944, juntamente com outros dois ativistas negros, Walter Sisulu e Oliver Tambo, ele criou a Liga Jovem do Congresso Nacional Africano, a chamada CNA, que virou um grande movimento onde todos os negros sul-africanos se sentiram representados e ali foi visto o fim do regime do Apartheid. Agora, vou falar um pouco sobre o seu mandato como presidente. Desde sempre, Nelson queria se tornar presidente da África do Sul, mas teve que acontecer longas negociações para que isso fosse possível, para que sua candidatura fosse legal. E depois dessas longas negociações, ele conseguiu a candidatura que foi chamada de eleições multirraciais, onde tanto pessoas negras quanto pessoas brancas poderiam votar e se candidatar. Então ele conseguiu se tornar presidente de seu país. E como presidente, ele aprovou diversas leis que assumiram muitos direitos aos negros. E após seu mandato, no ano de 1999, ele conseguiu eleger o seu sucessor. Por conta das suas lutas pelos direitos humanos dos negros, ele, no ano de 2006, foi premiado pela Anistia Nacional e até hoje ele é visto como um dos maiores líderes contra o racismo. Bom, eu, João Victor Delgado, vou falar um pouco sobre o racismo no Brasil. Tem sido um grande problema desde a era colonial e escravocrata, impostas pelos colonizadores portugueses. Uma pesquisa publicada em 2011 indica que 63% dos brasileiros consideram que a raça interfere na qualidade de vida dos cidadãos. Um relatório divulgado pela ONU em 2014, com base em dados coletados no fim de 2013, apontou que os negros do país são os que mais são assassinados, os que têm menor escolaridade, menores salários e o menor acesso ao sistema de saúde, e os que mais morrem cedo. Também é o grupo populacional brasileiro que mais está presente no sistema prisional e o que menos ocupa postos nos governos. Segundo o relatório, o desemprego entre os afro-brasileiros é 50% superior ao restante da sociedade, enquanto a renda é a metade da registrada entre a população branca. As taxas de analfabetismo são 2 vezes superiores ao registrado entre o restante dos habitantes. Além disso, apesar de fazerem parte de mais de 50% da população entre pretos e pardos, os negros representam apenas 20% da população do Produto Interno Bruto, o PIB. A violência policial, especialmente contra os negros, e o racismo institucionalizado também são apontados pelas Nações Unidas. O uso da força e da violência para o controle do crime passou a ser aceito pela sociedade como um todo, porque é perpetuado contra um setor da sociedade cujas vidas não são consideradas como tão valiosas, criticou a ONU em 2010. 76,6% dos homicídios nos países envolveram os afro-brasileiros. Vou falar um pouco das causas do racismo. As principais causas do racismo são a intolerância, a falta de educação, a falta de empatia, a falta de alteridade e a irresponsabilidade de pessoas que não aceitam as diversidades e não respeitam a diferença, julgando outras pessoas que sejam diferentes delas na cor da pele, na forma do cabelo e em muitos outros aspectos. No Brasil, o racismo persistente é a herança do período colonial, no qual negros africanos foram escravizados e explorados por séculos. Esse passado deixou uma marca profunda na história dos descendentes desses escravizados, pois, mesmo após a abolição da escravatura, uma carga negativa composta por inferiorização, pobreza e maus tratos ficou atrelada à cor da pele, o que infelizmente persiste até hoje na sociedade. Assim como o racismo acontece de formas diferentes para cada tipo de grupo ou indivíduo, também existem diferentes variações para essa prática. Vou explicar cada uma delas. Racismo individual. O racismo individual é a prática do racismo através de injúria e desprezo por conta de que
A pessoa que está sendo agredida não tem as mesmas características étnicas do que a pessoa que está praticando esse ato. Racismo institucional. Racismo institucional é praticado por grandes instituições, como empresas privadas e públicas, Estado e Igreja. Esse tipo de racismo é quando pessoas são negadas, desprezadas por conta de sua cor de pele ou por fazer parte de grupos étnicos. Racismo cultural. Essa prática de racismo se dá pelas pessoas acreditarem e dizer que culturas melhores que as outras. Nesse contexto, incluir religião, cultura, línguas, etc. Racismo comunitarista. O termo comunitarismo significa que a comunidade é mais importante do que qualquer indivíduo. Logo, o racismo está ligado ao racismo através da filosofia contemporânea. Ele se manifesta pelas diferenças existentes. Por isso, algumas coisas são faladas como, por exemplo, comunidades, identidade cultural, entre outras. Reforçamos racismo comunitarista ou diferencialista. Racismo ambiental. Racismo ambiental, ou também racismo ecológico, é quando pessoas que moram em periferias são tratadas como diferentes em relação às pessoas que vivem na zona central da cidade. Agora eu vou citar um poema chamado Luta contra o Racismo, da autora Carolina Amante. O racismo ainda existe, apesar de muitos lamentos. O negro ainda é excluído e sofre muitos tormentos. Para que pôr de parte? Para que discriminar? Se somos todos iguais, não na cor, mas no olhar. O racismo no mundo quer nos ganhar, mas se todos nos unirmos, não nos vai alcançar. Em vez de olharmos para a pele, vamos todos olhar para o coração e ver o outro como um ser igual, não como ladrão. Não continuemos com isto, vamos todos lutar, pois o racismo e discriminação vai ter mesmo de acabar. Vamos esquecer preconceitos e parar de apontar. Afinal, todos queremos o nosso sonho realizar. Se um negro encontrares, não mude o teu modo de pensar. Trate-o bem e com carinho, normalmente sem o julgar. Todos nós, no mundo, devemos dizer não ao racismo. Bom, falando agora sobre o movimento negro, vale ressaltar que começou no Brasil durante o período da escravidão. Eles utilizavam dessa forma para se defender das violências e injustiças praticadas pelos senhores. E os negros que eram escravizados utilizavam essa forma de resistência, né? E ao longo dos anos, o movimento se fortaleceu e foi responsável por diversas conquistas da comunidade, né? E que por séculos foi injustiçada e cujos reflexos das políticas escravocratas ainda são visíveis na sociedade atual. E um dos personagens grandes nesse movimento negro foi o Zumbi dos Palmares, que era o líder do Quilombo. E vale lembrar que os escravos utilizavam esse ato da quilombagem para fugas e tipos de protestos. E as principais reivindicações do movimento negro hoje em dia é a compensação de todos os anos perdidos de trabalho forçado e a falta de inclusão social após esse período de falta de políticas públicas destinadas à maior presença do negro no mercado de trabalho e nos campos educacionais. Também a efetiva aplicabilidade das leis que buscam a criminalização do racismo e a pena de aceitação de respeito e a cultura da herança histórica. E nas décadas de 70 e 80, vários grupos foram formados com o intuito de unir jovens negros para denunciar o preconceito. E esses protestos e atos públicos das mais diversas formas passam a ser realizados, chamando a atenção da população e do governo para o problema social. Com essas manifestações no Teatro de São Paulo, resultaria na formação do Movimento Negro Unificado. A Marcha do Zumbi, realizada em Brasília em 1995, contou com a presença de mais ou menos 30 mil pessoas, despertando a necessidade das políticas públicas destinadas ao movimento negro, como forma de compensatória e a inclusão nos campos socioeducativos. Ao longo do ano, nós planejamos em fazer uma pesquisa de rua que tinha como objetivo saber um pouco sobre a opinião de cada um que fosse entrevistado. Por conta da Covid-19, não conseguimos fazer essas pesquisas de rua. Então, nós decidimos fazer essa pesquisa pelo Forms, que é um aplicativo para coletar informações que pode ser usado para fazer questionários e formulários. Nesse quadro que está aparecendo para vocês agora, são os dados que nós tiramos das entrevistas e colocamos nessa tabela, para que vocês entendam melhor. Nosso grupo chegou à conclusão que o racismo ainda é presente em nossa sociedade e que é um assunto que precisa ser muito conversado, pois já nos acompanha em muitas gerações.